Olá, sejam todos bem-vindos. Último episódio dessa temporada e eu garanto que vai ser especial. Antes de contar quem são meus convidados, eu quero, claro, agradecer as marcas parceiras que estão comigo. E dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou começar pela Bluesoft, agradecendo a participação da Bluesoft, do Elas do Varejo, o Belo Imperfeito, a Shopper2B, a XL Consultoria e a agência NV, que vocês conheceram ao longo desse ano como Agência New Varejo e agora está de cara nova, agora com o nome Agência NV. E por que eu estou falando disso? Porque vocês vão saber mais sobre essa história e de antemão eu queria agradecer o apoio e o cuidado que a Agência NV vem tendo com o podcast comigo ao longo dessas temporadas. Bom, eu já dei spoiler, mas eu queria comentar um pouco sobre o que eu estudei e conheço sobre essas duas pessoas. E eu queria dizer que o episódio de hoje, ele é especial porque ele fala de transformação. Daquelas que nascem dentro de casa, com propósito e com muita coragem. Os convidados de hoje têm uma história inspiradora, que começou no varejo e se reinventou e agora está na área da comunicação. Bom, falando um pouquinho de cada um deles, ele nasceu no varejo, tem uma história profissional que merece ser ouvida, conhece como poucos os desafios das famílias empresárias e o que significa empreender nesse país. E ela, pessoal, possui uma doçura na forma de lidar com a vida, mas ao mesmo tempo é uma das mulheres mais fortes e mais lindas que eu conheço. Hoje, vivem um momento lindo de reencontro consigo mesma e de expansão, encontrando cada vez mais seu espaço no mercado de trabalho. Eles juntos trazem uma bagagem, um olhar de quem entende de gente, de marca e de propósito. Conseguiram criar algo novo, sem perder a raiz, mantendo o mesmo amor pelo varejo e agora com a missão de ajudar outras marcas a contarem a sua história. Eu tenho um carinho enorme por eles dois. Sempre me trataram com muito respeito, com muita generosidade e acompanhar a trajetória profissional deles tem sido um motivo de orgulho para mim. Além disso, eu não podia citar a família linda que eles têm. O Sérgio, o Neto, o Vitório e o pequeno Valentino. Bom, é uma conversa sobre legado, sobre reinvenção, sobre o poder de seguir em frente, com leveza, criatividade e compartilhando mais muita gratidão. Sejam muito bem-vindos, Serginho Caetano e Ariane Caetano, ao Cada Caso um Case. Muito obrigado, Bruno, muito obrigado pelo convite, para a gente que é uma honra estar aqui. Vai ser especial aqui estar conversando com você e que introdução. Se começar a gente conseguir falar, né? Nossa, Bruna! É um pouco do que eu gostaria de transmitir. Vocês são pessoas muito... todo mundo que se relaciona com vocês são pessoas muito acolhedoras, muito carinhosas, humildes na forma como vocês construíram a história de vocês e estão buscando o lugar ao sol. Todo mundo busca e vocês estão fazendo isso de forma muito cuidadosa. Eu vejo vocês cuidando muito das pessoas que trabalham com vocês, que vocês atendem. E eu também sinto esse cuidado comigo. Então, eu tentei escrever mesmo aquilo que eu sinto e espero que tenha refletido aí, que tenha feito sentido para vocês de alguma forma. Fez sim. Doce eu não sei muito, né? Mas fez sim, é muito especial. Eu acho que doce no sentido de a forma como você coloca, a sua forma de comunicar, né? Você sempre preocupada em trazer aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, mas de uma forma muito cuidadosa na forma de colocar. Então, é mais nesse sentido. Mas porque a mulher é brava. Brava. Não vamos falar sobre isso. É o que eu diga. Pula. Vou dar um assunto. Bom, eu queria começar, como eu falei, eu acho que vem de uma vida de transformação, né? E a gente se conecta muito por esse momento, esse ambiente de varejo que a gente tem. E eu queria muito que você contasse, primeiro Serginho, depois ouvir também da Ari, a lembrança que vocês têm quando você era pequeno, né?
Você tem irmãos? Como que era a sua vida? O supermercado existia desde sempre? Conta um pouco das lembranças que você tem como Serginho. Imagino que seja o apelido desde a infância, né? Desde. Então, é Serginho porque meu pai é Sérgio. Né? Meu pai é Sérgio, eu sou Serginho e tenho um filho Sérgio também. Sérgio também. Então, eu, quando criança, sempre fui bem tímido, ainda sou tímido, um pouco. E sempre fui assim, trabalhei assim, desde cedo, o supermercado, quando a minha família inaugurou a primeira loja, eu tinha 1 aninho, eu tô lá na foto no colo da minha mãe, então praticamente eu nasci assim dentro do supermercado e trabalhei desde muito pequeno, então desde muito pequeno assim, meu pai fez eu ir para o mercado de trabalho lá no supermercado mesmo, onde eu comecei empurrando carrinho, pacoteiro. Então, eu estudava, sempre foco nos estudos, mas também não ficava em casa. Tava sem fazer nada, vai trabalhar. E aí ia trabalhar, então sempre trabalhei bastante. E você, apesar de nascer, né? Porque com 1 ano nasceu dentro do varejo, você se via trabalhando ou você tinha outros sonhos, outros planos de trabalhar ou ir para fazer coisas que eram diferentes do varejo? Não, na verdade, como meu pai era empresário, eu me acostumei tanto que nunca passou na minha cabeça trabalhar em outra área. Inclusive, é uma coisa que eu comento com a Ariane, que é difícil, assim, uma que eu acho que quando a pessoa tem que escolher a profissão, é muito cedo. Eu acho que a pessoa não está madura ainda o suficiente para saber a profissão pro resto da vida. Só que quando a gente tem uma família, tem um pai que é do comércio, é um empresário, que tem uma empresa, automaticamente, assim, a gente acaba acostumando com o negócio, gostando do negócio e trabalhando. Claro que não é uma regra, e não deve ser uma regra, porque não vai dar certo fazer o filho trabalhar na empresa do pai. Tem que trabalhar se ele quiser, porque senão não vai dar certo. Mas eu sempre quis, nunca pensei nunca me vi em outra área a não ser o varejo mesmo. E você nasceu lá em Valinhos? Campinas. Campinas. Na verdade, eu sempre morei em Valinhos, fui em Campinas só para nascer. Ah, entendi. Você foi ali e voltou, entendi. Entendi. E você, Ari, me conta um pouco de você pequena. Minha mãe sempre foi uma mulher que trabalhou muito. Então, eu sempre trabalhei até assim em casa para ajudar. Pequena. Hoje em dia, não se vê uma menina de 12 anos fazendo uma coisa em casa, se virando com coisa para comer. Não se vê muito. Antes, era normal, para mim era normal. Eu e meu irmão se virava, então eu sempre trabalhei desde nova também. Ia fazer alguma outra coisa para as tias, me oferecia, tia, quer que eu faça alguma coisa? Então eu sempre fiz muita coisa, e só que assim, da minha profissão não fiz nada a ver com o varejo, não tinha nada a ver, e nem até com o que a minha mãe é enfermeira, não tem nada a ver com a minha mãe. Tá. Porque eu me formei em balé clássico, né? Então, assim, que foi uma incrível. coisa, eu acho que, e eu sempre fui muito, assim, consegui muito, qualquer coisa que me desse, eu me viro para fazer, sabe? Então, acho que isso que depois foi fluindo em mim e que hoje eu consigo fazer tudo o que eu faço nos dias de hoje, Você chegou a exercer, viver de como com balé? Eu era professora de balé clássico na prefeitura da cidade de Valinhos e em escola particular também. Só que depois que eu tive os gêmeos, eu parei de dar aula. Entendi. Dava aula em projeto social também, pela IPTV lá de Campinas, né, na Nazareno, mas depois eu parei. Que depois legal, dos gêmeos. que diferente. Eu danço em casa agora. Muito bom. E aí, então, os dois de Valinhos, vocês se conheceram como? Me conta como foi esse encontro. Na verdade, eu comecei, ela já era da igreja presbiteriana de Valinhos e eu comecei a frequentar essa igreja lá, em Valinhos, e eu conheci ela lá na igreja. Com quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 22. 22 anos. Tá bom. A gente se conheceu na igreja. Foi. Que legal. É diferente, né? Até porque, não sei, eu acho que pelo menos... Normalmente se conhece na balada, né? Eu tava esperando algo assim, olha aí. Não, foi na igreja. Que diferente. E aí vocês se conheceram, me conta um pouco como foi essa história. Vocês estão casados há quanto tempo? Então, a gente tá casado há 23 anos, né? 23 anos, a gente casou em 2003.
Então, calcula aí que quando... 2003, casou. 2003 e a gente tem os 3 filhos, né? E enfim, é isso. Estão juntos há bastante juntos, tempo e 3 filhos super lindos. Presentes de Deus. Que legal. A gente ficou quase... Depois que a gente casou, a gente ficou 4 anos sem ter filhos, né? A gente tentou ter... Primeiro veio o Sérgio, né? E daí, na verdade, quando eu comecei a namorar a Ariane, esse é um detalhe importante. E quando eu comecei a namorar a Ariane sério, eu falei assim, olha, a gente vai namorar, se der certo a gente casar, o primeiro filho homem vai se chamar Sérgio, tá? Porque meu pai é esse Sérgio. é o acordo. Negociou. Entendi. Aí os outros você pode escolher. Se falasse não, você fala não. Então, né? Logo no namoro, assim. E aí topou. Daí a gente não tava conseguindo ter filho, 4 anos, a gente foi fazer fertilização in vitro. Aí a gente fez, tava torcendo para trigêmeos, que colocou 3 embriões naquela época. Eu só não que sabia que era ter filho, né? Então deixa os 3, né? E aí veio o Serginho, um só. Daí a gente ficou mais 5 anos só com o Serginho. E a gente falou assim, aí ela falou, você quer tentar fazer de novo? Vamos fazer. Aí a gente tentou e colocou 2 embriões e ficou os 2. Aí o Vitório e o Valentino. Isso foi em 2015. Que legal. Não sabia dessa história. Que legal. São fertilização in vitro. Entendi. E dentro dessa trajetória de vocês se conhecerem, terem filhos, você veio trabalhando no varejo, né? Como que foi um pouco dessa sua carreira? Quando que você se viu... Porque, assim, você sempre esteve lá, mas quando que começou de verdade que eu digo, tipo, de ter um cargo, ter um lugar que você fala, agora, Sérgio, esse aqui é o que você vai trabalhar. Se é que foi dessa forma, né? Foi. Então, na verdade, eu comecei no pacote, fui pacoteiro, fui repositor, fui operador de caixa e era triste ser operador de caixa, viu? Porque eu era o único homem lá naquela época, não tinha homem quase, e eu tinha uma vergonha danada. E aí, eu fui operador de caixa, repositor muito tempo, aí fui conferente de mercadorias, era office boy também, e aí eu fui ser gerente de loja com 18 anos. Da primeira loja, eu era o gerente da loja, então eu assumi uma responsabilidade bem cedo, assim, com 18 anos, e gerenciava bacana. A loja era bem legal. Por quê? Porque eu tinha currículo, né? Eu aprendi no chão de loja. Eu não cheguei porque eu era filho de dono e assumi um cargo de gerente. Eu fiz um currículo dentro da loja para até chegar a esse posto. E aí, desde essa época aí, que eu era gerente, eu cuidava do marketing. Na época, tinha uma agência que atendia a gente e eu cuidava do marketing. Então, eu passei em todas as áreas, assim, de dentro do supermercado. Quando inaugurou a segunda loja lá do supermercado da família, eu tinha uma loja de CD na galeria comercial, na época do CD, em 2002. E aí, a Ariane trabalhou nessa loja. E aí, quando o CD estava começando a turma não usar mais, e cair em desuso, aí eu peguei e vendi essa loja, que era dentro da galeria comercial lá, e a Ariane foi dar aula. Foi dar aula. Foi para... E para mim, assim, o que eu queria é que a Ariane se realizasse profissionalmente na área dela e cuidasse dos filhos. Eu nunca, assim, quis que ela trabalhasse comigo lá. Porque era uma empresa familiar. Todo mundo ia ver ela, ela é esposa do dono e tal. Eu não queria, assim, que fosse... que o pessoal enxergasse como fosse um cabide de emprego. É da família, vai mais um. Então, eu nunca quis que ela trabalhasse lá. Em 2008, eu comecei a trabalhar na diretoria junto com meu tio para aprender a ser diretor. Então, eu estava lá, eu não era vice-diretor na época, não, eu era tipo auxiliar, mas eu estava vendo e almejando ser diretor da empresa. Nessa época, a gente tinha 3 lojas. Nisso, eu tive a oportunidade, em 2010, de fazer um MBA de gestão e estratégia de supermercados na Abras, pela FGV. E aí eu fiz esse MBA lá, onde só tinha filho de dono de supermercado. E foi nesse MBA que eu fiz amizade com vários supermercadistas do Brasil inteiro, que tinha gente do Brasil inteiro que vinha, e tinha um que se tornou um grande amigo meu, o Fernando, da rede Alvorada de Minas, que ele perguntou assim, eles gostavam do marketing que o mercado lá fazia, que o mercado da minha família fazia. Falou, quem que cuida do marketing? É a agência ou é um funcionário seu? Não, é um funcionário meu que faz com as ideias minhas. Pô, abre uma agência, é bem legal o trabalho de vocês. Aí, mas eu vou atender o Alvorada? Vai, não. Por quê? A gente pode conversar, por que não?
Nisso eu levei a sério e comecei a atender eles, mesmo assim, sem ter empresa. Eu fazia o marketing para eles lá e eu levei a sério. O que eu fiz na época? Fazia em casa. Eu fazia em casa, fazia à noite para ele. Nisso eu cheguei eu pedi para o meu pai, eu cheguei para o meu pai na época, eu falei assim, tá tendo a oportunidade de eu abrir uma agência de publicidade, eu tô querendo abrir, aí eu ia sair do mercado, o que você acha? O sonho do meu pai era me ver como diretor. Tá. Aí eu falei assim, bom, Serginho, ele falou para mim, se você acha que dá certo, tudo bem, eu queria que você fosse diretor, mas você acha que dá certo? Porque lá você vai estar sozinho na sua agência, né? Tá, beleza, vai dar sim. Aí eu abri essa agência, cheguei no meu tio, pedi as contas, falei assim, tô pedindo minha demissão, que eu quero abrir uma agência de publicidade. E vamos fazer o seguinte, continua pagando o meu salário para eu cuidar do marketing fora daqui. Então aí... Você já tinha 2 clientes. Sim, já tinha um de casa e outro. Empreendendo. E aí eu abri a agência e aí eu fiquei... eu me formei no MBA e aí eu abri a agência e fui trabalhar na agência. A gente mandou embora o funcionário que tinha lá do marketing e contratei ele na agência. Tá. E aí eu comecei a atender e comecei a prospectar e começou a vir bastante clientes assim, do varejo por conta da experiência de ter trabalhado do outro lado, ter vivido o chão de loja. Sim. De entender o comportamento do cliente, tudo que é na prática mesmo, não na teoria, né? E aí eu fiquei na agência de 2010 a 2019, desenvolvendo a agência. Em 2019, a rede familiar comprou 2 sócios. E um dos sócios era o diretor. Aí me convidaram para voltar e assumir a diretoria, pela minha experiência que eu tive desde quando eu era criança lá, e também quando eu saí, eu só lidava com o supermercadista, né? Então, a agência minha, na época, só atendia o supermercado. Então, eu tinha bastante experiência, a gente sabe muita coisa que dá certo, que não dá certo. Você viveu situações diferentes, você poderia levar de volta para somar um negócio, que né? tinha, mas de outras, né? Exato. E aí eu sei que aí eu voltei, por quê? Voltei porque eu sabia que era o sonho do meu pai me ver como diretor. Só que meu pai faleceu em fevereiro de 19 e eu assumi em junho de 19. Então não deu tempo ele ver, mas eu voltei assim com o intuito mesmo de continuar a história linda que ele fazia lá, porque assim, meu pai nunca foi diretor, mas ele era um dos mais queridos, assim, o pessoal gostava muito dele. E como eu tenho o nome dele e tudo, meu pai assim, sempre foi muito honesto, muito certinho e tal. Eu falei assim, eu quero dar continuidade no negócio dele. E eu, de fora do supermercado, eu via muita coisa que dava para fazer, que não estava sendo feito. Entendi. E eu falei assim, nossa, eu voltando como diretor lá, eu vou poder fazer isso na prática, porque o varejo, assim, você tem que trocar o pneu do carro andando. O negócio é muito rápido, tipo assim, testa, não der certo, já volta, então é muito dinâmico o negócio. Então, eu assumi, assim, com muito gosto, continuei com a agência em paralelo, mas o meu foco mais era 80% lá, que era no supermercado. Aí, nisso, eu fiquei na agência. Isso que eu ia falar, nesse meio tempo, você construiu uma equipe aqui para poder ir tocando. Eu fiquei na agência, ficava por causa dos filhos, né? Porque nessa época já tinha o Valentino e o Vitório. Tá. Então, eu não estava fazendo, assim, mais nada, assim, mas... Aí eu estava tomando conta da agência. Começou a apoiar. Isso. E aí, o que aconteceu? Eu coloquei uma outra política lá bem agressiva de marketing, de estratégia, assim, bem interessante, que tipo assim, a gente subiu 40 e poucas posições do ranking da Abras de um ano para o outro. Uau! Então, a gente teve que o Caetano lá tinha fama de careiro. Tá. E aí eu mudei essa fama só com o produto que anunciava, não mexia em preço da loja inteira, só no que o cliente olhava. E aumentou demais as vendas, aumentou muito mesmo. Quase dobrou o faturamento em 2 anos, com as mesmas lojas. Isso já tinham 3 lojas? 3 lojas. 3 lojas. E aí, o que aconteceu? Depois veio a pandemia. Aí veio a pandemia, veio a pandemia, 2019 eu assumi, em 2020 chegou a pandemia. E aí a gente passou assim, todo o perrengue que todo mundo passou no varejo e crescendo. Depois eu volto no que que a Ariane começou a trabalhar, foi na pandemia. Aí, eu em 2023, quando deu 4 anos do meu mandato, na hora de saber se eu ia querer continuar ou não, eu decidi, assim, voltar para a agência. Porque, assim, na verdade, assim, eu assumi a diretoria
da rede da família com a ideia de vender a empresa, de fazer ela vender muito mais, valorizar a empresa e vender. E teve muitas propostas muito boas. Só que tinha mais de 15 que opinava, primos, e aí não chegava no consenso. E aí o pessoal não quis vender. Entendeu? Então, nisso, a gente já tinha 5 lojas, que na minha gestão a gente abriu 2. Abriu uma em Campinas e uma em Itu. Ou seja, você trabalhou no valuation dela para poder valorizar e mostrar que ela tinha potencial. Sim. E estava ali no auge para poder vender. E teve muita proposta. Com boa proposta. E aí ninguém quis vender. E como eu estava vendo como que é, assim, empresa familiar, assim, quando tem muita gente, se não tiver uma governança, se não tiver uma gestão bem legal, um conselho bacana, tudo, é perigoso demais. Isso que eu ia perguntar, nessa época vocês não sei se ainda se tem já, mas nessa época tinha um comitê de sócios, de família? Eu falei... Desculpa. Tá faltando. Esse aqui. Desculpa, gente. Imagina. Isso que eu ia perguntar, tinha algum comitê de sócios, de família que vocês discutiam? Não. Isso tinha algum fórum nesse sentido? Não uma governança estruturada, mas tinha esse tipo de conversa ou era tudo lá no dia a dia do... Então, eu era o CEO, o diretor-geral, e tinha o conselho da família, que era um representante de cada holding. Tá. Mas na teoria era assim, mas na prática todo mundo Quantos núcleos familiares eram? Ou são? 4. 4. Tá. Então, como eu vi que ninguém quis vender e, assim, eu achei que o negócio podia complicar por conta de ter muita gente assim, aí eu falei assim, se vocês não quiserem vender, tudo bem, eu quero vender. Assim, a minha parte, eu vou vender. Então, eu vendi para eles. Tá. Para eles mesmos. E eles compraram a minha parte. E eu saí. Isso foi que ano? Em 2023, quando deu 4 anos da minha gestão lá. E assim, a minha missão está cumprida, eu já fiz o que eu tinha que fazer, então deixa eu vender minha parte. Infelizmente, não teve um desfecho muito bom, que hoje eles estão em recuperação judicial. Ah, que pena. Porque assim, uma história de 46 anos, uma rede que vendia muito, estava em 136 no ranking da Abras no Brasil, com 5 lojas. 3 lojas fantásticas, mas infelizmente nem vem ao caso o porquê. E aí acabou entrando em recuperação judicial e tão em negociação aí. Mas foi tarde. Assim, na minha opinião, tinha que ter vendido na época que eu queria vender, porque valia muito. Mas eu não quero entrar nos detalhes aqui, mas só para reforçar isso que você está falando, porque eu acho que muita gente que ouve a gente do varejo, para ter um pouco desses alertas, né, Serginho? De quais são os caminhos que você tem que cuidar, seja da parte da governança, dos alinhamentos de tomada de decisão, de olhar para o mercado, entender como que está se comportando para evitar, né, chegar porque, né, como você disse, é uma história de tantos anos, de tanto esforço e que ninguém quer chegar nisso. Mas talvez tenham sinais aí, tenham formas que o empresário precisa começar a olhar, ou as famílias precisam começar a olhar para evitar isso, né? Não, sem dúvida. Eu acho que quando tem bastante, assim, normalmente a primeira geração vai legal, a segunda complica já, porque tem bastante gente. Por mais que tenha acordo de sócios, tem regras para entrar, tudo, acaba vindo a segunda geração e os agregados e agregados, esposo e tal. Fica muita gente. Eu acho assim, que quando você percebe que os seus parentes, seus primos, acabam olhando assim, deixa de olhar o negócio para olhar para você, aí complica. Tipo assim, achar que você está fazendo isso porque você quer se aparecer e não porque você quer o bem da empresa. Entendi. Eu cheguei até o ponto de na minha cabeça, falar assim, vamos todo mundo sair? E colocar tudo profissional, vamos a família inteira sair, mas ninguém quis. Certo, entendi. Mas ninguém quis, porque assim, talvez ninguém sabia fazer outra coisa. A turma queria ficar lá, assim, não larga o osso. Entendi. Mas, enfim, e a turma falava assim, ele tem agência, né? Ele tem agência, então por isso que ele está dando essas ideias. Ele tem outro salário, enfim, então ele quer complicar a gente, enfim. Então eu acho Mas só para talvez explicar, para que possa pensar nisso que o Sérgio está falando. Porque assim, a gente tem um núcleo familiar, né, da primeira geração. Depois vem a segunda geração, então eu tinha aí entre 1 ou 2 lojas que eu talvez pegasse essa quantidade de loja e dividisse entre 4 ou 5 pessoas. De repente, isso vai crescendo e você não aumentou
a quantidade de lojas, o faturamento proporcionalmente ao tamanho da família. Sim. Então, sem perceber, você de repente tem mais gente que você não vai dar conta, a conta não vai começar a fechar, né? Então, como você toma essas decisões, seja de profissionalizar, ou de tirar todo mundo, ou de como você reorganiza isso, porque uma hora essa conta não vai fechar. Sim. É um pouco disso, né? Sim, não, com certeza. Mas eu acho que tem bastante sinais, assim, antes que o negócio agrave, que as famílias podem perceber. Às vezes eu percebo que não querem ver. Uhum. É que nem a gente fala que às vezes é mais fácil fazer um cego enxergar do que quem não quer ver. Uhum. Então, assim, empresa inchada, que não tem uma estrutura, a pessoa não tem uma função, dá palpite em tudo, tal, porque é dono. Lá, assim, na empresa eu sempre achei que eu era funcionário. Uma coisa que eu acho muito interessante, quando você tem um sócio, você na verdade, você não é dono de nada, você presta conta. Uhum. Você tem que prestar conta para o seu sócio que está fazendo. Você não é dono sozinho da empresa. Sim. Então, eu acho assim, que dá para... Tem sinais, tem alertas, assim, e é bastante delicado mexer com família. Então, E qual foi o maior aprendizado que você teve passando por essa vivência, por ter vivido dentro do supermercado? O que você acha que foi o que mais te ajudou na sua vida profissional, no seu entendimento como empresário? na verdade, assim, lá, como a gente era bastante, assim, no começo, quando eu era mais novo, eu era muito, muito ansioso e eu briguento. Eu era briguento. Eu via uma coisa errada, eu falava, por mais que eu também falava agora, quando eu era diretor, mas falava diferente, né? Antes eu brigava, via uma coisa errada, mas tá errado isso, tá? Então eu era uma pedra no sapato, assim, que eu incomodava. Quase não é comum isso nos jovens. Não, né? Então, aí depois eu fui amadurecendo e eu aprendi a abordar as pessoas. Isso aí que você fez tá bacana, tá legal, mas e se fizesse assim e tal? Então tem um jeito. Então, o que eu aprendi mesmo assim é lidar com as pessoas, é saber que quando a gente não é dono sozinho, que a gente tem sócio, seja família ou não, a gente tem alguém para prestar conta. A gente tem que ser transparente. Que a gente fala, você não tem que ser só honesto, você tem que ser honesto e parecer ser honesto. As suas ações tem que parecer que você é o que você fala, né? Então, eu aprendi muito isso. Além da escola que eu tive de uma baita empresa que vendia muito, que eu cresci dentro dela, então toda essa bagagem de varejo, do marketing que eu sempre cuidei, me ajudou a eu me tornar o que eu estou tornando hoje, entendeu? Perfeito. A empresa que eu tô com ela hoje. Antes da gente continuar a história para contar da sua vivência agora, né, de 2023 para cá com a agência, eu queria que você trouxesse a perspectiva de quem está do lado, quem está em casa, quem está vivendo isso, né? Porque o varejo tem uma dinâmica que é muito particular, né? Eu não sei medir, nem é o meu propósito dizer quem trabalha mais ou quem trabalha menos, mas o varejo é muito dinâmico, né? A gente acorda de manhã achando que vai fazer uma coisa e o dia é completamente diferente. Então, ser casada com um dono de uma rede, né, o que vive dentro do varejo, tem o seu dinamismo, né? Então, como que você via essa carreira, como que foi a sua vivência ao longo desse tempo dentro do supermercado? Deixa eu dar um parênteses. Deixa eu parênteses, que assim, ela sempre quis trabalhar comigo. Ela sempre quis trabalhar no supermercado. Eu não queria. Eu falei assim, não, você cuida dos filhos, não precisa trabalhar lá. E o que aconteceu? Na pandemia, que daí precisou de alguém. A gente lançou o delivery em 15 dias, lançou um delivery e tudo. E aí eu falei, Ariane, chegou a hora. Agora tem uma função para você lá. E ela organizou esse setor, foi gerente de setor, que fez muito bem. E te digo, eu me arrependi de não ter levado ela antes. Porque assim, foi muito legal, foi meu braço direito lá em tudo. Então, que nem eu falo assim, que muita gente não quer que a esposa trabalhe junto. Isso. Eu gosto demais dela quando ela entrou, porque ela entrou na hora certa, entrou porque precisou, na hora certa, e sim, foi uma desenvoltura muito boa. Ele ficou com medo de eu entrar lá, ela tá entrando. Coloca ela ali, ou coloca ela no setor cuidar. Não queria, assim, entrando por entrar, ele tinha um propósito, né? Então, e esse propósito, depois que eu entrei, ficou gigantesco, assim. Eu apoiei ele
como eu estava de longe, né? Do que você perguntou como está. Quando eu estava em casa, eu ficava às vezes muito preocupada com toda essa aceleração dele, porque ele era acelerado. E aí, Chegava em casa e não parava, tipo... Na pandemia, na pandemia, ninguém podia sair de casa. E eu falava, não sai de casa, fica aí com os filhos. E eu ia trabalhar. Ele trabalhava, chegava à tarde. Eu falava assim, nossa, ninguém tá saindo, só ele. Tipo... Mas sabe um exemplo que eu dou, assim, um dos exemplos de muitos que eu poderia dar, que ela contribuiu demais lá. Por exemplo, ela trabalhava no delivery, que era perto do Hortifruti lá. E aí ela via que a gente doava, tipo assim, uma mandioquinha machucada, uma batata amassada e tal. Acabava separando ela, o que dava, usava na cozinha, e o resto tinha um criador de porcos que ia lá pegar. E a gente doava. Ela começou a ver assim, gente, tem coisa boa no meio aí. Nossa, eu fiquei chocada quando eu falei, gente, esse porco tá passando bem. Aí o que ela fez? Com o olhar que ela sempre teve o olhar do dono, né? O que ela fez? Ela falou assim, não, pessoal, vamos limpa, você tira o que tá ruim e vamos congelar. Aí congelou, quando deu um tantão lá, o que aconteceu? A gente fez o vereador da cidade lá, um conhecido que hoje é prefeito. Eu falei, me indica um bairro da cidade que seja muito carente, que eu quero fazer uma sopa. Mas eu não quero chamar sopão, não quero que chamar isso, porque eu não estou desfazendo das pessoas. Eu quero contribuir com uma noite legal, uma noite gostosa. Porque, assim, o que eu falo... Eu sou uma pessoa, assim, que quando vou fazer, eu faço mesmo e entro naquilo mesmo. Essa pegada é a visão de marketing que a gente tem do quê? Por exemplo, a gente podia falar sopão e tal. Sim. O que a gente fez? A gente fez uma divulgação no bairro lá que nesta sexta você vai jantar com o Caetano. Com a família Caetano. Você vai jantar com a família Caetano. Daí a gente pegou uma escola do bairro e divulgou lá que a gente ia estar lá nessa escola para jantar com eles. Então, você vai jantar com o Caetano, né? Porque, assim, a primeira reação minha como diretor, eu falei assim, não vai fazer, não. Porque você imagina uma pessoa que é carente. Não vai fazer, não. Eu falei, vai. Então, uma pessoa mais carente, que mora em bairro, tudo assim, chegar na casa, bater na porta dele assim, ó, uma sopa pra você. Pô, peraí, as pessoas podem achar, pô, peraí, você tá me chamando... Ofendidas. Do que Então, assim, a gente, por isso que a gente fez... Aí eu, na hora, falei, não vai fazer isso, não. Aí a gente foi pensando, foi desenvolvendo a ideia, falei assim, não, então você vai jantar com o Caetano. E não vão bater na porta. A gente vai convidar o pessoal para ir para a escola. E foi uma fila. Foi a gente uma deu festa. Pãozinho junto. Foi muito legal. Foi depois que terminou um horário de aula, que os pais iam buscar os filhos. Foi muito bom. Foi uma coisa... legal. Então, eu queria ser... Eu não queria, igual ele fala... Ele sempre pensou em eu não ser uma a mais lá dentro. E eu sabia que eu não ia ser uma a mais lá dentro. Eu tinha essa certeza. Mas eu não tinha como falar isso para ele. Claro. Só vivendo, né? E foi assim... a amizade que eu tinha com os funcionários, porque eu era do e-commerce, do delivery. Todos os clientes do delivery eu tinha amizade. Conversava pelo WhatsApp. Eles mandavam mensagem, eu refazia a compra. E eu sabia que tal pessoa gostava de não manda assim o presunto e o mussarela dela. Ela gosta de outro jeito, ela gosta da outra embalagem. Eu já conhecia todo mundo. E os funcionários também. Aí eu comecei, não tinha endomarketing dentro do mercado. O RH não fazia. Aí eu comecei a fazer. Dia da mulher, eu dava café da manhã para um exemplo... Chamava as líderes dos setores e fazia um café da manhã. Na véspera de Páscoa, na semana de Páscoa, que antecedia na quinta-feira, acho, o que aconteceu? As filhas das confeiteiras foi lá confeitar um ovo de Páscoa recheado, que a gente deu todos os ingredientes. Eles podiam escolher o que eles queriam e confeitavam e levavam embora. Eu lidava também com o pessoal do compras, porque eu era do e-commerce, eu tinha contato com... Porque aí eu fazia ação no e-commerce... De dia do, não sei, um exemplo, dia da pizza. Eu mandava, tipo, quem comprasse o dia da pizza, quem compra uma pizza no e-commerce, no delivery, ganha o Guaraná. Entendi. Então, eu fazia esse contato com compras. E nisso eu fazia para dentro também para os funcionários, para os colaboradores. E nesse dia foi que eu falei, eu vou pedir para os filhos das filhas das confeiteiras, eles confeitarem os ovos. Então, assim, elas que fazem
a alegria da Páscoa para muita gente, mas hoje vai ser os filhos que vai fazer para elas, né? Mas foi assim, foi sensacional o tempo que eu vivi lá no mercado. Bom, primeiro que escolheu o local para trabalhar num período mais difícil, porque e-commerce foi o protagonista na pandemia, né? Então, não entrou assim de coadjuvante, entrou no e-commerce que foi necessário, tinha né? época que era loucura. E segundo que... Interessante como tem essa sensibilidade, né? Esse olhar diferente para olhar para coisas que podem potencializar e que estão, às vezes, na nossa frente. Esse olhar aí que a Ariane contribui aí comigo. Por isso que eu gosto que ela tá na agência cuidando também lá, tudo, que ela contribui demais. Agora você percebeu, né? A sua preocupação que você tinha, na verdade, depois você percebeu o quanto isso somou, né? Para vocês. O casamento é isso, né? Não é ele... Você, tipo, trabalha e sustenta a casa. Como, pode ser? Tudo bem, pode ser, mas pode ser também eu contribuir com o que eu consigo fazer, né? E olhando vocês, famílias empresárias de varejo, porque a gente sabe que família já tem seus desafios, casamento tem seus desafios e sociedade tem seus desafios. Quando você junta tudo isso, você fala, não, vou acabar com o meu casamento, é melhor eu não... Né? Então, acho que a gente escuta muito isso, acho que vocês devem escutar muito de, não, melhor não, que senão a gente vai acabar o casamento, mas é tão natural o propósito que vocês têm de construir algo junto, que acho que isso ultrapassa, assim, né? Não que eu esteja criticando quem não gosta de trabalhar com esposas, coisas assim, mas eu acho que quando a gente tem assim, os princípios que a gente tem, os valores que a gente tem, a gente não vê problema, a gente só vê benefício nisso. Só vê benefício. Eu gosto demais e... Não, mas eu acho que não é problema, não. Acho que você está trazendo porque é o que você viveu, né? E é como quem está assistindo e que talvez tenha essa dúvida, ou a esposa que está querendo contribuir e às vezes não vê essa oportunidade, de que realmente tem espaço, né? De como bom para os filhos também verem. Tipo, os meus filhos amam ver a gente organizando as coisas, vendo igual ele falou da profissão, né? De escolher. O meu filho, eu não falo nada de qual profissão que ele queira ter. Eu não cobro ele disso. Eu deixo ele livre. Ele tem 17 anos. Eu deixo ele muito livre com isso. E ele fala... aí dele, ele falou outro dia... Eu acho que eu vou fazer marketing, mãe. Porque eu vejo, assim, o que o pai faz, o que você faz. Para mim, tudo bem. Se ele quiser fazer. Se ele não quiser, também para mim tudo bem. Mas eu vejo, assim, que como ele vê que tá dando certo, que aquilo é legal... Então, é uma inspiração, né? E a gente, assim, quando tem evento para ir, eu falei para a Ariana outro dia, acho que a turma vê um, já tá esperando ver o outro. Cadê o outro? Então, às vezes, quando eu vou sozinho em um evento, ou ela, eu, pelo menos, parece que eu tô aqui, tá faltando alguma coisa que tá faltando a Ariana. Então, é verdade. Acho que o pessoal tá acostumado a ver a gente. E aí, chega o dia de você ir pra agência, a Ariane já tava lá, né? E aí, você decide sair, então, tocar... a agência que nessa época já tinha alguns clientes e você veio para vocês junto para multiplicar. Sim, na verdade, quando eu voltei para a agência em 3 meses dobrou o tamanho. Dobrou o tamanho de pessoas, de faturamento, tudo, porque a gente cresceu demais. Porque, assim, por dois motivos. Eu por perto agrega mais conhecimento. Então, teve até um cliente de Minas que ficou com a gente uns 8 anos, que a agência eu tenho desde 2010, né? Então, a agência está com 15 anos, ainda para 16. Então, teve cliente que saiu por um tempinho, porque eu não estava lá na agência, tal, sentiu minha falta, tal. Quando ele ficou sabendo que eu voltei para a agência, no mês seguinte ele voltou com a gente. Então, além disso, foi publicado em tudo que é e-mail, na APAS, na Superipe, foi tudo que era lugar, divulgando que eu deixei o Caetano, deixei de ser CEO lá e vendi a minha participação para focar só na agência. Nisso eu comecei a atender cliente de perto, porque a maioria era cliente de longe, era cliente de Belo Horizonte, de Araguari, de 500, 600 quilômetros de Valinhos. Não podia concorrer, né? Porque supermercadista é tudo meio desconfiado, né? Sim. Fala, será? Que o cara... Imagina! Que o cara quer vir aqui? Ele quer vir aqui ver o que eu faço para depois fazer também. Eu quero ser meu concorrente daqui a pouco. Entendi. Teve mais do que um da região de Campinas que me chamou para conversar e falar, agora que você não é mais sócio, vamos conversar. Legal. E nisso, assim, Deus foi surpreendendo a gente demais, que eu hoje
Atendo clientes, assim, muito, muito grande, como o Roldão Atacadista, que é a 28ª rede do país de faturamento, de varejo. E, assim, eu nunca imaginei que eu ia atender. Tipo assim, que eu sempre falei assim, nossa, a minha agência tem um baita conhecimento meu. Que a maioria, não conheço outra agência que a pessoa era dona do supermercado, agora é dona de agência. Mas, assim, um baita valor nisso, mas eu nunca me vi batendo na porta de um gigante desse e falar, deixa eu apresentar minha agência para você. Mas aí Deus foi fazendo tudo da maneira assim que certa que tinha que ser. Tão certa que daí que é graças a Ariane, com a amizade o que eu vejo assim disso daí, existe tempo para tudo. A gente não conhece o tempo. E Deus foi preparando tudo, cuidando do nosso coração, porque eu tinha um pouco de medo dele. Agora ele saiu do mercado. E agora? O que vai acontecer? A pessoa vivia ali dentro. E agora? Eu passei uns 2, 3 meses, meio assim, não em depressão nada, mas me sentindo assim, imprestável. Eu falei, gente, e agora? Cadê a correria? Mas cadê o celular assim, tocando, ligando? Que Deus está fazendo uma coisa na nossa vida que a gente pede para Deus estar com a gente, mas Deus faz mais do que a gente pede, do que a gente imagina Ele faz. Só que a gente às vezes não vê e não acredita. Ou não é no tempo, ou não vem com a resposta que a gente espera. Mas tudo está no tempo dele e a gente precisa aprender, viver o tempo de Deus e viver os propósitos dele para a nossa vida. Que do Roldão, um exemplo, que entrou através do Elas, que você convidou para estar lá. Então, eu vejo assim, que você foi um instrumento na nossa vida, que eu não imaginaria, eu queria entrar no Elas pelo Caetano, como supermercadista, eu entrei como a agência. Então, eu vejo assim, eu pensei uma coisa, mas Deus já sabia o que era, que ia acontecer. E foi bacana que estava num evento, aí estava numa mesa almoçando, Ricardo Roldão e Vitória. Tava almoçando. Aí a gente falou assim, a Ariane falou, vamos lá almoçar com eles. E eu, tímido, com vergonha, assim, o quê? Almoçar com o Ricardo? Não, vamos lá, vamos. Aí lá na mesa que eu toquei no assunto com ele, da agência, como que é a agência lá, porque eu conhecia ele, já teve essa palestra dele e tudo. Aí ele falou, a gente tá trocando de agência agora. Eu falei assim, pô, como é que eu faço para conversar com vocês? Eu vou te apresentar para minha diretora comercial. Aí me apresentou para ela. Ela falou, me liga na segunda-feira. Eu liguei para ela segunda-feira, quinta a gente vai aí conhecer sua agência. Tá bom. Beleza. Aí, quando chegou na quinta, eu tava lá na agência, eu tava perto, tomando um café perto do interfone, me toca o telefone, aí eu mesmo atendi. Oi, tá aqui embaixo a Letícia, o Ricardo e Vitória. O quê? O Ricardo veio aqui da agência, conhecer a agência. Na hora, pode subir. Pega o celular. Ariane, corre na agência que me ajuda aqui. me ajuda a conversar com eles aqui. Me ajuda a ser boa de papo. Então, assim, e aí foi lá conhecer. Assim, a agência. Pô, para mim foi uma honra e para mim é um orgulho. Assim, a minha agência atender ele. E graças à visibilidade que a gente acaba tendo por causa disso, eu fiz orçamento até para a rede do Pará. Olha só. Do Pará, porque segue o Roldão, é um atacarejo de lá, que segue o Roldão, e aí falou assim, vamos fazer um orçamento. Então, eu acho que tem... Bom, primeiro dizer aqui o quanto Vitória e Roldão, Vitória e Ricardo são simples, né? São disponíveis, acessíveis, né? Então, a gente às vezes acha que porque tem, né, uma rede que já está ranqueada aí... às vezes não é acessível e eles são muitos, né? Então, fazer esse parênteses, porque eu acho que tem essa correlação aqui entre nós. Mas também acreditar que a gente pode tudo, né? Sim. A gente consegue, não tem tamanho, não tem distância. Às vezes não dá certo por alguns motivos e Deus sabe por quê. Às vezes é livramento, né? Às vezes é livramento. É verdade, é verdade. Mas eu acho que esse poder da gente de conseguir acreditar, eu acho que é o que move a gente, né? Com certeza. E aí, e na agência, hoje a gente, para você ter uma ideia, a pessoa que me incentivou a abrir a agência há 15 anos atrás, está com a gente até hoje. Como comecei a entender eles tinham 9 ou 10 lojas, estão com 20. Então, isso aí é uma ideia assim, do que a gente também agrega de experiência e de abertura de lojas, por exemplo. Entendeu? Então, a gente tem clientes aí em
de todos os portes. Vamos dizer assim, que isso agrega demais, assim, porque assim, eu digo lá para dentro, digo lá pessoal lá da agência, pessoal, a gente tem a experiência minha de ter vivido do outro lado e tem a experiência de todos nós de atender um monte de gente. Tem cidade em Minas que eu atendo 3 concorrentes. Olha. E aí não dá nada. Isso. Foi até pelo contrário. Teve uma vez que essa rede, uma rede maior, iam dar, na época era o lançamento do Mob, ia dar 7 Mob. Aí uma rede menor que eu atendo lá, que é concorrente, ia dar 1 Mob. Aí eu falei, gente, eu já sei a campanha dele, já tá tudo certo, vai dar 7 Mob e o outro vai dar 1. Vai acabar gerando comparação, o mesmo prêmio, só que lá, se eu for, eu concorro a 7, aqui eu concorro a 1. O que eu fiz, sabendo disso? Eu consegui tirar da cabeça de dar 1 Mob, e a gente deu viagens naquela época, mas sem falar que o outro ia dar. Quando os dois lançaram a campanha de fim de ano lá, aí eu falei, porque a gente se torna amigo de todos os clientes, a gente tem um relacionamento muito bom com todo mundo, não é só comercial o negócio, a gente tem cliente que depois da reunião a gente joga tênis, entendeu? Então é bem bacana. E aí eu falei, você tá vendo porque eu queria tirar da ideia de... Agora faz sentido. De fazer uma... E isso cria uma confiança que não tem, né? Sim, porque isso aí é o olhar que você tem, o cuidado que você tem com cada conta, né? Uma coisa de certeza, em 15 anos de agência, eu tenho certeza que a gente nunca decepcionou nenhum cliente, assim, nunca frustrou nenhum cliente com passar informação, esse tipo de coisa. A gente sempre procura fazer o melhor, como se fosse fazer pra gente mesmo. E aí, dentro do que eu vejo hoje, né, vocês foram evoluindo, então a agência começa, porque a gente tem as redes sociais para ajudar, né? Dependendo, ajuda com os folhetos e cada um tem o seu pacote, a sua forma de pensar. E tem as redes sociais que, de repente, a gente vê a Ariane como garota propaganda. Então. Nossa. Né? Que, de repente, fala, ué... Do nada começa a fazer vídeo. E Então. Depois que foi o Fernando, que é esse do Alvorada, eu falo pro Serginho, ele é outra pessoa, assim, que é um presente de Deus nas nossas vidas. Que ele foi incentivador da agência e ele foi quem me apoiou nisso de influenciadora, que ele falou, não, vou contratar ela para ser a influenciadora do Alvorada, a cara do Alvorada vai ser ela. E tá super, tipo, tá... Isso é a confiança multiplicado em... Não, aí você vai lá, em um evento, falou que tinha que colocar uns painéis com foto sua na loja, assim, desse jeito. E eu ando na cidade, o pessoal, a moça da televisão, porque passa na TV de Minas, né? E aí, moça da televisão, às vezes chega alguém... E eu pago, tipo, umas brincadeiras lá. Todo mundo fica meio que me rodeando para ver se eu vou dar a compra grátis, né? Quando eu tô na loja. Vem alguma coisa aí, ela tá na cidade. Ele fala assim, nossa, você conhece aquela pessoa que te cumprimentou? Aí eu falo para ele, não, amor, não conheço, eu sou famosa. Não, o engraçado foi que no mês passado a gente foi no aniversário, um sábado à tarde, lá do Fernando. A gente se tornou muito amigo, ele é muito amigo, muito querido. E aí eu fui no aniversário dele no sábado lá, e eu fui pegar alguma coisa para comer lá, deixei ela na mesa. Quando eu tava voltando, tinha um garçom lá, um senhorzinho, servindo refrigerante para ela. Aí eu fiz de conta que não tava com ela, eu cheguei nela e falei assim, ô moça, você não é aquela moça da televisão? Aí o senhorzinho falou, garçom, é ela mesmo, ela faz propaganda pra Alvorada. Que legal, que legal. Então... Muito bom essa história do que vocês construíram, do que vocês vêm construindo. E agora vocês fizeram um rebranding, né, na marca. Na verdade, é a segunda vez. A agência no começo eu abri ela como SC, de Sérgio Caetano. E aí a gente levou por 10 anos, até 2020. 2020, na pandemia, tudo novo consumidor, novo varejo, New Varejo. Tipo assim, então eu coloquei New Varejo porque é uma agência focada em varejo mesmo. A gente não deixa de ser agora focado em varejo, mas por que a gente mudou o nome? O NV é a abreviação de New Varejo. Mas mudou o nome porque eu estou atendendo outros segmentos também. Estou atendendo médicos, por exemplo. Aí eu fiquei imaginando, o que mais me chamou a atenção para querer mudar, imagina um médico num congresso falar assim, nossa, eu vi seu Instagram, tá tão legal, eu contratei uma agência, que agência você contratou? New Varejo. Aí o outro médico fala, New Varejo? Mas não é de varejo a agência? Então, por isso a gente abreviou para NV, para
quem não é do varejo ficar à vontade de falar que a agência é NV, não é uma agência de varejo, porque a gente está atendendo segmento que não é do varejo. Mas o nosso DNA, a nossa essência, o nosso conhecimento maior na prática mesmo, vivência. Que não deixa de ser, mesmo atendendo um médico, não deixa de ser a nossa essência, o propósito da agência ali, porque a gente entende o cliente, cliente no mercado, cliente do médico é cliente também. Então, a gente entende o que ele quer, como ele quer ser atendido, o que ele espera do médico. Sim. A mesma coisa de um cliente numa loja, né? E aí parte do princípio de ouvir quais são as necessidades, trazer as técnicas de comunicação que vocês dominam há muito tempo, né? E desdobrar isso. Faz todo sentido. Faz todo sentido. E quais são os caminhos, os planos que a Ariane e Serginho têm para o futuro? Tem? Agora, você sempre começa a falar, pode começar. Não, acho que Ele olhou para mim para eu começar a falar. Cavalheiro, né? Acho que... então, eu vou falar. Eu sempre penso o melhor. Sempre penso o melhor, assim. Mesmo se não crescer, está tudo ótimo. Porque eu sei que Deus que está dando aquele tempo para a gente viver aquilo. É aquilo, a gente tem que saber viver daquela forma, do jeito que está. Mas eu penso muito grande, assim, igual a gente está mudando de local, já conseguimos ir para um lugar maior, um ambiente mais gostoso para os funcionários também, porque eu continuo sempre no pensamento, como eu faço o meu funcionário ter uma ideia para o cliente, de que o cliente lá na loja tem que se sentir bem na loja, tem que ter uma boa... uma experiência legal na loja, e eu não dou a experiência boa para o meu funcionário dentro da agência. Perfeito. Então, a gente está fazendo isso, a gente está crescendo, e eu penso, assim, do nosso futuro crescer ainda mais e fazer grandes coisas. Eu não sou a Ariane, esposa do Serginho, não sou sou esposa do Serginho Caetano, do que a Andréia comentou. Eu sou a Ariane Caetano, Serginho Caetano, e juntos Perfeito. A gente está fazendo as coisas acontecer. Perfeito. Diretora executiva da agência NV, é isso aí. É ela que manda, eu executo. Eu imagino. Eu acredito. Mas é importante ter esses planos, almejar, tudo no tempo certo. É tudo no tempo certo, que a gente está com o cliente, tá fechado com o cliente. Eu vou lá semana que vem para fechar de vez. Faz 2 anos que eu estou em reuniões, já é a 4ª vez que eu vou lá. A gente faz 2 anos que conversa e agora chegou vai. O então, tipo assim, às vezes é na hora certa. A gente não conhece o futuro, mas nada é à toa. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. É que nem a gente faz na nossa agência, quando a gente faz as campanhas, a gente procura sempre ter um propósito, não só fazer por fazer. É que nem eu falo, quando a gente vai prospectar, fazer uma arte bonita, você consegue pagar na internet e você baixa de graça a arte bonita. Sim. Mas é uma arte que conversa com o seu cliente, é uma arte que vai vender. Então, assim, além de ser bonita, não é só bonita. Às vezes não. Você sempre tem que ter uma arte bonita, mas que conecte com o cliente, com o cliente do nosso cliente. Sim, que seja verdadeira, né? Que faça sentido, que crie uma expectativa e a loja entregue é o que a gente cria. Então, tem que se conversar, não pode ser... Hoje está muito virtual, né? Tipo, a gente consegue qualquer coisa. Mas não é isso. O ser humano precisa de ser humano. O ser humano não precisa de uma moça lá de mentira falando. Porque você quer um jingle, você paga $50 no mês, você quer um jingle. Tá. Mas esse jingle... Será que vai conversar? Será que ele entende qual é o seu público? Entendeu? Então, é diferente. Eu acho que quando a gente fala com quem tem experiência no segmento, faz total diferença. Super importante isso. Bom, me formei em marketing também, então sou apaixonada pelo tema. E isso que vocês estão falando é super importante. Não é porque é supermercado que é tudo igual, que conta a mesma história, né? Que tem a mesma forma de pensar. Então, isso é super importante. E como eu transmito isso na comunicação, vai fazer toda a diferença para o consumidor perceber, né? Mesmo porque, assim, a diferença, um exemplo que eu dou também da nossa agência, de um diferencial grande nosso,
Por exemplo, a gente atende uma rede que é povão, que é classe CD, Tá. que ela precisa vender preço, tem que ter cara de preço. A arte toda a gente faz com uma arte que o consumidor, seja no folheto, ou na rede social, ou na TV, veja em casa, veja, isso aqui é para mim. E o que acontece? Às vezes, ele nem precisa ser o mais barato, só que ele pode ter a cara de ser o mais barato. Entendi. É o jeito que a gente faz a comunicação dele parecer ser o mais barato. exato. Ele não precisa, de repente, vender abaixo de custo. Ele pode vender no que os concorrentes vendem. Não precisa vender mais barato. Só que a gente comunicar com fonte, com cor, com diagramação, com arte, que conecte com o público e que passe a impressão de barato. Entendi. Então esse é uma coisa que é um diferencial da nossa agência. É essa visão de gestão, de resultado. Que você pega uma agência normal, quer vender uma campanha linda, vamos sortear uma BMW, uma Mercedes, não sei o que e tal. Mas Sim. não precisa. Sim. Não precisa. Vamos gastar muito menos. Porque assim, eu até hoje, a minha cabeça que não é de varejista também. Então eu administro a agência pensando como o varejista pensa, vamos gastar o mínimo possível e atingir o máximo possível. É isso que a gente faz lá, entendeu? Então, essa é a nossa... E aí vai para... na verdade, isso foi em 2023, né? 2 anos que você está dedicado e 15 anos da agência. 15 Qual é a principal diferença? O que você sente aí dessa vida como varejista e a da agência? São problemas diferentes, né? Tipo assim, porque a gente fala, mas antes tinha 900 e poucos funcionários, a gente tinha. Hoje eu tenho menos, né? E fala assim, mas cansou do supermercado? Cansei não, eu já tenho mais de 20. Sim. Entendeu? Então eu converso com mais de 20. Então, assim, são problemas diferentes, mas assim, nada como ter um negócio que é só nosso, que eu posso fazer o que eu quero fazer, o que eu acho que é certo, de acordo com a minha visão. Falar que a gente acerta 100%, ninguém acerta, mas a gente busca isso. E eu gosto demais. Se eu fosse escolher, eu continuaria com a agência. Com a agência, com essa agência, com a visão do varejo. Às vezes eu falo para ele, amor, deixa eu abrir um empório. Eu falo, tá doida? Deixa eu abrir um empório, para ter um empório, alguma coisa assim. Para eu negociar com os fornecedores, com as coisas que eu... Eles dizem, você tá doida. Ela trabalhou pouquinho tempo. Ela trabalhou pouquinho tempo. Tá com a vida muito, muito tranquila. Ele fala, você tá doida, você quer dor de cabeça. Muito bom, muito bom. É interessante, acho que entender essa jornada, entender quais são os desafios, porque desafios a gente tem de monte. Ser empresário no Brasil, ser empreendedora no Brasil é sempre desafiador, mas quando a gente escolhe o que a gente gosta de fazer, né? Tudo que a gente decidir fazer, vai fazer com vontade, com excelência, né? Uma outra coisa que eu estava lembrando aqui, que é um diferencial nosso, da nossa agência, é que não tem home office. Não tem home office, é presencial. Isso faz diferença. Faz diferença, porque a sinergia que fica, tipo assim, por exemplo, hoje eu tenho 7 pessoas, por exemplo, para atender o roldão. Tá. Exclusivas dele. Você imagina cada um na sua casa. Como vai trocar ideia? Como vai ver o que está fazendo, o que a gente vai fazer, tudo. Então, isso faz total diferença Importante também. isso, importante. Eu acho, não é que eu sou contra o home office, mas, assim, para o meu negócio, eu prefiro presencial e garanto, é diferente. Eu acho que tiveram ciclos, né? Eu acho que o home office, para alguns lugares, em alguns momentos, funcionou. Mas estão voltando bastante. Mas está voltando e tem uma questão de produtividade, um lance de interação que faz muita diferença e o presencial é importante para isso, né? Até para as pessoas também mentalmente, acho que essa saúde mental de sair, de se relacionar, eu acho que, então, eu entendo o que você está falando, são escolhas, né? Sim. E quando a gente decide, a pessoa pode falar, bom, eu quero, eu aceito, se não, você procura outra coisa, mas aqui a gente prefere dessa forma. E é melhor, porque a pessoa já vem sabendo qual é o seu propósito, a sua forma de pensar. Exato. Muito bom, muito bom. Eu queria perguntar para vocês... Ai, lá vai. Eu gosto muito de entender ou saber, por curiosidade, qual é a opinião, qual a visão de cada um. E se eu tivesse a oportunidade de vou dar 10 minutos para cada um, tá? São 20 no total. 10 minutos para vocês escolherem alguém, para vocês estarem, para vocês conhecerem, para vocês reencontrarem. Uma pessoa que vocês teriam 10 minutos, Bruna, me dá 10 minutos para ter a oportunidade de estar com essa pessoa.
conhecer, uma pessoa para conhecer... Quem vem na sua cabeça 10 minutos que seria impossível ou que você gostaria muito de ter e que esses 10 minutos te traria perto dessa pessoa? E agora ele sempre olha para mim na hora da pergunta mais eu já difícil. sei. Então Pode responde. falar, então. Eu falei, na verdade, eu escolheria meu pai. Foi muito especial, né? Tudo que ele fez por você. Saber que você atingiu ser diretor e está com a sua carreira hoje. Sim, é isso. Na verdade, quando eu nasci, meu pai tinha 40 anos. Então, assim... E quando ele faleceu, eu tinha 40. 40, né? Eu tenho 40 também, mas eu acho que foi pouco. Que, tipo assim, eu queria... além da convivência dele... De ele estar convivendo mais com meus filhos. O pai dele foi muito, assim... Foi um exemplo. Ele sempre foi exemplo para mim também, o pai dele. Foi sempre um homem muito honesto, sabe? Digno, assim, de postura. E não é não. E apoiava ele. Você vê uma história que tinha o mercado, né? Que ele fez. E ele falou, filho, se é isso que você quer ter a agência... Então, que muitas vezes hoje não tem essa abertura para os filhos, né? Sim. E o pai dele, na simplicidade dele, tinha isso. Sim. Né? Que eu queria assim, que de ter mais convivência, dele visse mais o que eu tenho feito, o que eu fiz, o que eu tenho feito. E o que eu acho muito engraçado, o Serginho, nosso filho de 17 anos, é muito parecido a ele. Tipo assim, o comportamento. Tudo, até o jeito de comer, né? Que de legal. juntar a comida no prato, é igual. Mas olha, tenho certeza pela história que você contou, quanto ele foi inspirador e responsável pela pessoa que você é, né? Pelo homem que você se tornou, pelo pai que você se tornou, o marido que você se tornou. E quanto os meninos olham e se inspiram em você para poder estar um pouco mais perto do avô, né? Tenho certeza que essa conexão é muito forte. E obrigada aí pela seu depoimento. Acho que tenho certeza que ele está lá sempre perto, acompanhando e te direcionando. Um dia a gente vai se encontrar. É isso. Pra você. Então, mas é uma pessoa que pode ser uma que eu não conheça. Eu já tô aqui. Pode ser uma pessoa que eu nunca conheci, que eu sei da história dela, que viveu há séculos, coisa assim. Sim. Eu sou assim... A minha vida, eu sigo ela conforme tento viver ela conforme a palavra de Deus. Eu vivo a palavra ali, tento viver da melhor forma. Então, eu gostaria de conhecer algumas pessoas da Bíblia. Não falo... Jesus eu sei que eu vou conhecer um dia. Mas, assim, eu gostaria de encontrar Josué, pessoas assim, sabe? Que as histórias são tão lindas que eu me vejo em algumas histórias. Eu vejo a nossa vida, né? Eu vejo as coisas que a gente passa. Então, eu gostaria de conhecer algumas pessoas da Bíblia. Que legal, que bonito. Obrigada pelos depoimentos. Eu vejo e acompanho vocês e sei das batalhas, sei dos desafios, mas sei também do entusiasmo que vocês têm em tudo que vocês fazem, né? De acreditar, de estarem juntos. Eu acho que isso é muito inspirador para quem enxerga vocês. De fazer sempre com cuidado de não machucar ninguém, de não prejudicar ninguém, mas de buscar aquilo que é melhor para a vida de vocês, para a vida dos colaboradores, dos seus filhos. Então,
a gente se conectou e foi muito especial essa conexão. Então, acho que eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui, de contar a história de vocês. Tenho certeza que vai ser inspiração para todo mundo que está assistindo. Foi para mim, é para mim. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado de estarem aqui. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Eu que agradeço aí essa oportunidade de estar aqui contando um pouco mais da história. Desculpa aí do choro final, mas que é emocionante mesmo e a gente ficou muito feliz mesmo. Foi uma honra para a gente estar aqui. Eu também, Bruna. Assim, você sabe, eu sempre falo para você que você é especial, né? Você sabe. Mas, assim, eu quero aqui, que muita gente vai escutar, então, assim, falar mesmo, honrar, assim, a pessoa que você está sendo, assim, nas nossas vidas, que você é uma parceira, assim mesmo, de vida, de compartilhar coisas, a gente pode confiar, assim, em você. A agência também é parceira sua e a gente é muito feliz com isso. A gente tem muita gratidão também pela sua vida. E todo o sucesso que você deseja para a gente, você sabe que a gente deseja também para você. Obrigada pela entrega. O choro faz parte, mas eu acho que é o momento onde você se sente confortável, né? E ter a oportunidade de falar de quem a gente sente falta, de quem a gente ama. Então, obrigada aí pela entrega. Estou muito feliz. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Eu tenho certeza que vocês vão se emocionar, vão se inspirar. Obrigada por essa temporada. Acho que foi muito especial. Não podia finalizar de forma tão especial com o Sérgio e com a Ariane aqui. E agradeço toda a audiência. Mandem os feedbacks do que vocês acharam. E até a próxima temporada.